Pessoal, tem muito tempo que eu não utilizo essa frase aqui no canal, mas dessa vez é mais do que necessário. Coloquem o cinto de segurança, porque vocês não têm noção, não têm ideia das pancadas que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Só para começar, a revista Veja acaba de revelar que ministro do Supremo pode ser preso a qualquer momento. Bomba da bomba da bomba, gente, tá? Segundo matéria que acabou de ser publicada aqui agora na imprensa, agora, gente, tá? Neste exato momento, a matéria acaba de afirmar que ministro do Supremo pode ser preso a qualquer momento. E o motivo, gente, aí é que vocês vão ficar de queixo caído. É bomba que acabou de explodir em Brasília. Eu vou trazer o judiciário, gente, tá? Num desespero aqui agora neste exato momento. Outra informação mega urgentíssima, gente. Candidato acaba de desistir. Notícia que acaba de ser confirmada, acaba de ser revelada direto de Brasília. Candidato, gente, tá? Acabou de desistir da candidatura. Por que que ele desistiu? Não aguentou a pressão, arregou e as previsões estavam certas, gente, tá? Muitos diziam que ele não iria conseguir continuar após aí as últimas pesquisas. E sim, gente, tá? Notícia que acaba de ser revelada. Candidato acabou de desistir da candidatura e é claro que eu vou trazer essa informação. Nicolas Ferreira acabou de explodir uma bomba estratosférica contra o ministro Alexandre de Moraes e teve culhão, teve coragem, tá? Nicolas Ferreira explodiu uma bomba contra Alexandre de Moraes e a Globo, gente, fazendo chacota com Lula. É imperdível, gente, tá? Lula esqueceu do Pix desse dia de hoje. Jornalistas dentro da Globo esculhambando, esculachando, humilhando, fazendo chacota com Lula da Silva. É o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. E o Nicolás Maduro, gente, preso nos Estados Unidos. Apareceu a Margarida, tá? O Nicolás Maduro apareceu pela primeira vez, gente, e a imagem do Maduro, gente, tá? Que saiu na imprensa, eu confesso pra vocês que ele tá irreconhecível, gente, tá? Eu vou trazer aqui essa imagem que saiu na imprensa do Nicolás Maduro e pela primeira vez ele se pronunciou e, claro, Lula deve estar desesperado, deve ter ligado o alerta, né, gente, tá? Maduro abrindo o bico, se pronunciando, falando pela primeira vez. Como é que vocês acham que o Lula deve estar, gente, tá? É outra bomba que eu vou trazer também nesse boletim. Tudo isso e muito mais vai estar aqui, gente, tá? Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo. Esse vídeo tá explosivo do início até o fim. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, esse vídeo aqui é bom vocês mandarem para os petistas. Você conhece algum petista? Porque às vezes o petista ainda tá aí achando que o Lula... Calma, não, o Lula vai vencer. O Lula sempre vence. O Lula sempre dá um jeito. O Lula é o Lula paz e amor. Será mesmo, gente, tá? Se você conhece algum lulista, algum petista que tem algum resquício de esperança de que o Lula tem alguma chance de vencer nesse pleito eleitoral de 2026, mostra esse vídeo aqui que traz a pior notícia para Lula da Silva. O Lula, se assistir esse vídeo aqui, ele vai ter um infarto, gente, tá? Meu Deus do céu. Vejam. Vocês leram o editorial do Estadão hoje? Lógico. Não. Vocês leram? Eu não tenho assinatura. Me passa a senha depois. Uma das piores. Tá aqui, ó. Estadão. Passa a senha, Não, eu até resumi aqui. Então resumi. O que o Estadão fala hoje? O Estado de São Paulo, que é um jornal que o Brasil inteiro conhece. Que o Lula tá perdendo a força. Perfeito. Aí ele fala o seguinte: as pesquisas estão mostrando que o Lula tá caindo e a rejeição subindo sem parar. E o que acontece? Um monte de adversário já tá chegando, já tá empatado ou até na frente no segundo turno. Até aí a gente tá vendo. Isso preocupa muito. Por quê? Me pergunta por quê? Por quê? Porque antes o Lula se via
como imbatível. Certo. E muita gente falava, o Lula Não tem pra ninguém. não tem pra ninguém. É o Lula, pô. Vai pro 4º mandato, ele quer. Agora, o que todo mundo tá achando? Que a economia não melhorou nada, Não. picanha não apareceu, segurança é uma porcaria, saúde não avançou absolutamente nada, isso todo mundo tá vendo. E fica só promessa e blá blá blá, e discurso. Além disso, casos de corrupção. Opa. Isso é fato. Sim. A gente tá vendo acontecendo. E nas pesquisas tem mostrado a percepção. Segundo o texto do Estadão, Certo. em vez de tentar conquistar mais gente, não é? Está a outra parte do eleitorado, o Lula tá falando mais para a base dele. Tá indo para a esquerda. com Esses medo de discursos que perder ele a tá falando, piadinha. palavrões, tal. Isso limita muito a chance dele ganhar a eleição. Já que quem decide mesmo, segundo pesquisas, nosso próprio professor, são os eleitores indecisos. 30%. Isso é o que vai resolver. Agora o ponto. Ponto, qual é? Se o Lula, é o que o Estadão está falando, se desesperar por causa disso, ele pode fazer muitas cagadas. Opa. Aquela do aviãozinho é uma. Decisões ruins, tipo gastar demais, Normal. radicalizar o concurso, o que pode piorar ainda mais a situação do governo. Resumindo, Lula está mais fraco, o governo não convence, e se bater o desespero, Aí. pode piorar muito a bagaça. Perfeito. Concordam? Concordamos. Ou discordam? 100%. Tá na pesquisa. Concordo, 100%. Isso é o editorial do jornal. Se vocês lessem Vai de cair, manhã... vai cair atirando. Não. É, Vocês gente, leram? tá? É o Lula ligando o modo desespero. E eu vou até mais longe do que isso aqui, gente, tá? Segundo aí alguns juristas, depois dessa matéria do Estadão, tá acontecendo aí muito estudo de casos, né? Inclusive gente da própria base do Lula, gente, tá? Já chegou aí a comentar, principalmente muitos juristas, muitos youtubers, muitos jornalistas estão aí abrindo possibilidades do Lula até desistir da eleição, gente, tá? Lula pode até desistir da eleição. Se tudo isso aqui que o Estadão acabou de revelar, né, se realmente, se uma ala do PT, se os aliados do PT enxergarem tudo isso que o próprio Estadão acabou de enxergar e mostrar para o povo brasileiro, se a própria base do Lula enxergar isso e mostrar isso para o Lula e o Lula se convencer de que realmente ele é uma tragédia, que não tem chance nenhuma de vencer o Flávio, existem grandes chances do Lula desistir da candidatura, tá? De desistir da eleição. E calma, gente, tá? Sobre desistência da eleição, desistência da candidatura, daqui a pouco eu tenho uma outra informação sobre essa questão para trazer para vocês. A informação que acaba de chegar é que teve desistência da candidatura. Eu vou trazer essa informação daqui a pouco para vocês, porque agora larguem tudo que vocês estão fazendo, gente, para prestar muita, mas muita atenção, porque é notícia explosiva que eu vou trazer para vocês, que foi uma matéria da revista Veja. Brasil está próximo de ver ministro, gente, preso a qualquer momento. E o Deltan Dallagnol vai explicar todos os detalhes dessa notícia que abalou as estruturas do judiciário neste exato momento, gente. Segundo a revista Veja, saiu aqui na imprensa, gente, tá aqui. Ministros do Supremo podem ser presos a qualquer momento. E o motivo, gente, aí que vocês vão ficar, ó, de queixo caído. Eu tô sem acreditar nisso aqui. Assistam com muita atenção. O Brasil está próximo de ter um ministro do Supremo preso. Estamos cada vez mais perto disso. Surgiram provas e vazamentos do caso Master. Toffoli é o responsável. O portal do UOL acabou de revelar algo gravíssimo sobre as operações da Polícia Federal no caso Master. Existe uma sequência de indícios de que a investigação vazou para os investigados. E eu vou te mostrar agora quais são esses indícios, o que isso significa tecnicamente do ponto de vista investigativo e por que existe uma suspeita razoável muito grave de quem pode ter vazado essa operação e quais são as consequências para essa pessoa. Vamos aos fatos. No dia 14 de janeiro desse ano, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, com 42 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em 5 estados do país. E olha o que aconteceu na mansão do Daniel Vorcaro quando os agentes chegaram às 6 da manhã. Um advogado já estava lá, parado, postado no pórtico externo, parado na frente. Seguranças armados se recusaram a deixar a polícia entrar. Em Trancoso, na Bahia, na casa do primo do banqueiro Felipe Vorcaro,
os agentes encontraram o quarto do casal com a porta aberta, ar-condicionado ligado, lençóis revirados, tudo com, presta atenção, isto aqui que a reportagem diz, tudo com a aparência de que as pessoas que ocupavam o imóvel teriam saído repentinamente. A babá disse que o Felipe e a esposa tinham ido à academia às 6 da manhã e não voltaram enquanto a Polícia Federal estava lá. Resultado, sem apreensão de celulares, tablets, notebooks. No Leblon, Rio de Janeiro, o apartamento do Nelson Tanuri estava sendo esvaziado, sem pertences pessoais, sem celulares, sem nada. Em Belo Horizonte, na casa do André Beraldo, outro investigado, o cenário de fuga às pressas foi encontrado. Roupas pelo chão, câmeras desarmadas, um cachorro bem cuidado dentro da casa. Os donos sumiram. Dos 6 endereços principais, apenas um. Um deles, o investigado foi pego de surpresa. Silvio Barreto foi encontrado dormindo na cama. Todos os outros claramente foram avisados. Agora vamos analisar isso do ponto de vista de quem já trabalhou em investigações criminais. Quando você tem uma operação aí com 42 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos simultaneamente em 5 estados e 5 dos 6 alvos principais foram claramente avisados com antecedência, meu amigo, isso não é coincidência, isso é vazamento sistemático, isso é tática de contra-inteligência contra investigação. E aqui vem a pergunta técnica crucial. Quem tinha acesso às informações sigilosas dessa operação? A investigação tramitava no STF sob sigilo máximo. O relator era o ministro Dias Toffoli. Quem tinha interesse em sabotar a investigação e em esconder as evidências, hein? E tem mais um dado aqui técnico devastador. A Polícia Federal tinha solicitado prazo adicional para confirmar os endereços atualizados dos alvos. Toffoli negou esse pedido da polícia. Qual foi o resultado? Endereços desatualizados, somados ao vazamento, deu no que deu. Buscas amplamente frustradas. Olha a ironia. O STF, que mandou investigar a Receita Federal por vazamentos contra ministros de velocidade supersônica, não mandou investigar esse vazamento gravíssimo, que prejudicou completamente a operação do caso Master, que investiga fraudes bilionárias bancárias. E agora liga os pontos aí comigo. Toffoli era o relator. A investigação estava sob sigilo máximo. Toffoli tem relações financeiras não explicadas com Vorcaro. A empresa da família, a Maridit, do Toffoli, vendeu parte do resort de Itaiaiá para o fundo ligado ao Master por 35 milhões de reais. Toffoli negou prazo para a Polícia Federal atualizar os endereços. A operação vazou sistematicamente. Olha, não é um salto lógico muito grande, não precisa de ser nenhum gênio para você ter uma suspeita razoável de que o ministro pode ter sido quem vazou ou ao menos ter facilitado o vazamento. É uma hipótese, cabe à justiça investigar. A polícia e o ministro André Mendonça, atual relator, deveriam investigar essa possibilidade. E se alguém atrapalha uma investigação sobre ele mesmo, você já sabe, cabe prisão preventiva. Será que o senador Alessandro Vieira estava certo no final das contas? Você lembra o que ele disse aí em dezembro do ano passado? O Brasil está próximo de ter um ministro do Tribunal Superior preso. Me conta aí nos comentários. Você ficou animado? Você acha que esses vazamentos devem ser investigados? Se inscreve no canal, clica no sininho, curta o vídeo. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Que notícia explosiva, gente, tá? Que acabou de ser divulgada pelo Deltan Dallagnol. E aí, gente? Vocês acham que existe alguma possibilidade do ministro Dias Toffoli, que está atolado até o pescoço nesses escândalos, né, envolvendo o caso Master, Daniel Vorcaro, Dias Toffoli, que era, num primeiro momento, ali, o relator de toda essa questão, será que ele teve ali acesso a informações privilegiadas de busca e apreensão que iriam acontecer contra 40 investigados e de repente será que grande parte desses 40, né, que iriam sofrer busca e apreensão foram alertados de que iriam sofrer busca e apreensão? Será que algum ministro alertou que essas pessoas iriam sofrer busca e apreensão e por isso a própria Polícia Federal, na maioria dos casos, não encontrou nada? Ninguém. Não apreendeu celulares, laptops, computadores. Será que essas pessoas foram alertadas? Será que essas pessoas foram avisadas de que iriam sofrer busca e apreensão? Ou pior, será
que foi o ministro Dias Toffoli que vazou essas informações? Lógico que tudo isso vai ser investigado, gente, tá? E se a Polícia Federal detectar, descobrir se isso realmente aconteceu de fato, segundo o Alessandro Vieira, poderemos ver ministros do Tribunal Superior presos. Gente, tá? A chapa esquentou definitivamente. E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que Dias Toffoli pode ter vazado informações? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E agora, gente, colunista Lauro Jardim acaba de explodir uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva. O desespero tomou conta do PT e da esquerda, gente, tá? Ou seja, é uma das piores notícias pro Lula. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Vocês vão entender. Assistam. Colunista Lauro Jardim, que está se tornando um terror na vida do Lula, né? Não só do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, mas agora ele está mirando Lula da Silva. Vejam só. O PT começou a fazer, há uma semana, alguns testes nas redes sociais para a desconstrução do Flávio Bolsonaro. Tinha muita gente no Palácio do Planalto reclamando que o PT estava muito apático, muito lento em reagir ao crescimento do filho do Bolsonaro nas pesquisas. Eu escrevi sobre esse assunto na minha coluna de domingo no Globo e agora eu vou detalhar esse tema um pouco mais para vocês. Na verdade, o PT antecipou esses testes devido a cobranças internas e, como eu disse, por causa da subida do Flávio. Pelo planejamento inicial, até junho, o PT falaria mais das ações e programas que o governo Lula implantou nesses 3 anos e pouco, falaria mais das obras, dos números positivos do governo, como o da inflação controlada e do baixo percentual de desemprego no Brasil. Mas o que está acontecendo aqui, gente, é que o Lula e a sua base governista ligaram o modo desespero, porque o plano antes era gente, vamos falar das benfeitorias, né, do Lula, das coisas boas do Lula, dos benefícios, do gás do povo, da isenção do imposto de renda, dos benefícios, né? O Lula é paz e amor, o Lula é um case, né? É o Ronaldinho da presidência. Só que eles não contavam com a astúcia do Flávio Bolsonaro, que está crescendo de forma avassaladora nas pesquisas, e agora o plano mudou. O Lula e o PT e a esquerda foram obrigados a mudar, né, a cronologia dos planos, porque eles não contavam que o Flávio fosse crescer tão gigantemente assim nas pesquisas. Aí, agora, ao invés de falar sobre as benfeitorias do desgoverno Lula, que não tem nada, vai ser difícil, a ordem agora é atacar Flávio Bolsonaro de forma covarde e sorrateira para tentar fazer com que o Flávio caia nas pesquisas. Só que aqui o Lula está dando um grande tiro no pé e a coisa pode piorar ainda mais. Aí o Lauro Jardim vai explicar o porquê. A realidade mudou e a hora é de ver qual é o melhor jeito de bater no Flávio Bolsonaro, de ver quais os pontos mais fracos dele. A avaliação no PT é que o 01 tem muitos flancos, os dele próprio e os herdados do pai. Então já foram publicadas postagens que atacam o Flávio Bolsonaro por causa do que o governo Bolsonaro fez ou deixou de fazer durante a pandemia. Tem outras postagens que o ligam à misoginia, além de uma breve biografia em que o caso da rachadinha, as compras de imóveis com dinheiro vivo e as homenagens a milicianos, enquanto ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, ganham bastante destaque. A ideia é ver o que pega na veia e bater o bumbo. É isso aí, na segunda-feira que vem eu tô de volta. Gente, tá aí o plano, né? O plano do Lula, do PT, para atingir o Flávio Bolsonaro, o plano é bater no Bolsonaro. Esse é o plano estratosférico do Bolsonaro, gente, tá? O Lula, ele é tão assim covarde, tão sorrateiro, que como ele não tem o que falar do Flávio Bolsonaro, porque assim, Flávio Bolsonaro, gente, diga-se de passagem, né? É limpíssimo, gente, tá? Lícito, é um cara íntegro, justo, honesto. Então, gente do céu, a gente tá aqui procurando o que o Flávio Bolsonaro tem de ruim, o que o Bolsonaro fez de o Flávio Bolsonaro fez de ruim, o que tem de ruim do Flávio Bolsonaro pra gente falar, pra gente bater, pra gente atacar. Nossa, a gente tá procurando, não tá achando, gente. E agora, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? Tive uma boa ideia. Vamos atacar o Bolsonaro.
Então, se a gente não consegue atacar o Flávio, vamos atacar o Bolsonaro. Tá vendo a brilhante ideia que o Lula teve, gente? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, o desespero tomou conta. Então, a ideia estapafúrdia do Lula e do PT é atacar o Bolsonaro, que não está concorrendo, para acertar o Flávio Bolsonaro, gente, tá? O desespero tomou conta. Meu Deus do céu, gente. O desespero tomou conta. E agora, gente, vídeo que vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Acho que o Lula esqueceu do Pix, ou a Globo realmente abandonou o Lula. Acabou pro Lula, gente, tá? A Globo se rende a Flávio e faz chacota com Lula. Ou seja, até a Globo está descartando Lula da Silva, gente. O Lula, se ele assistir esse vídeo aqui, vai dar um infarto. Meu Deus. Lula sendo chacota na Globo, gente, tá? Eu vivi pra ver isso. Do Opala Velho. Vou entrar na história do Opala Velho, que eu concordo com a Malu que é grosseiro, mas o eleitor adora. Eu adoro essas coisas. Eu gosto da política, eu gosto dessas... Eu reconheço que é grosseiro, mas eu adoro essas histórias. Eu acho que o apelido... Pega, o que o povo comenta. O Brizola chamava Moreira de Gatangorá. Essas coisas animam a política. Saudade do Padre Kelmon. Oi? O padre... de festa junina. Junina foi o ponto alto para mim deles. Mas vamos lá, realmente, as grandes propostas que a gente tem que defender isso, que se discute o país, fica de lado. Mas isso anima. E eleição é emoção, né? O voto é mais emoção do que racional. Então, nessa escola de Opala Velho, por exemplo, foi uma piada grosseira do Flávio Bolsonaro, o Lula deu uma piada mais grosseira ainda e saiu-se bem. Ficou ali no nível das piadas grosseiras, animou o eleitorado. O problema não é ele ser um Opala Velho e uma pessoa física, mas o governo Lula é uma carroça, na minha opinião. É uma carroça, sim. Anda muito devagar. Muito devagar, não apresentou uma novidade. Gente, eu vivi para ver isso, gente. O Otávio Guedes dizendo que o governo Lula é uma carroça, ou seja, é ultrapassado, gente, tá? Lula faz parte do passado. Gente, o Lula... Ai, meu Deus do céu, chamado de carroça, ultrapassado, gente, tá sem ideias novas, o Lula parou no tempo, isso tá custando caro, gente, o Lula ter parado no tempo, o Lula ele não acompanhou a evolução das coisas, da tecnologia, né, das coisas boas que estão sendo aí reveladas, descobertas, o Lula parou no tempo, e isso é prejudicial ao povo brasileiro que tá sentindo essa degradação quando o Lula é presidente da República. Então, o povo está disposto a descartar. Prova disso é que o próprio jornalista que humilhou, gente, que humilhação. Vocês conseguem imaginar o Lula assistindo esse vídeo aqui, gente, tá? O Lula deve estar desesperado, deve ter ligado o modo desespero, gente, tá? E falando em desespero, Moraes não deve estar muito feliz com essa declaração do Nicolas, não. Nicolas reage após Moraes multar caminhoneiros em 7 bilhões de reais. O deputado federal partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Se manifestou nessa segunda-feira sobre multas, né, que somam 7,1 bilhões aplicados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a caminhoneiros que paralisaram rodovias brasileiras em protesto para a eleição de Lula em 2022. Em suas redes sociais, o parlamentar chamou Moraes de covarde e sugeriu uma diferença de postura do ministro no tratamento dispensado ao caso Master e às fraudes em benefícios do INSS. O Nicolas disse o seguinte: leão com os tios do Zap, né? Leão com os tios do Zap, tchutchuca com o escândalo do INSS, do Banco Master. Se tirar a toga, não sobra nada. Pro Nicolas, Moraes é um covarde. Gente, tá? Segundo o Nicolas, o Alexandre de Moraes é um leão com os titios do Zap, mas uma tchutchuquinha no que diz respeito a escândalo do INSS e do Banco Master, gente, tá? E aí? Tem que ter culhão, viu? Tem que ter muita coragem de dizer o que o Nicolas acabou de dizer aqui em entrevista, né?
Chamou Alexandre de Moraes de covarde. E aí, gente, vocês concordam com o Nicolas Ferreira? Alexandre de Moraes é um covarde ao aplicar uma multa, assim, gente, 7,1 bilhões de reais. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, tá? E agora mais motivo de desespero pro Lula, gente, tá? Lula não dorme essa noite, tá? Tem uma nuvem negra pairando a cabeça do Lula nesse dia de hoje. Por quê? Além do Flávio Bolsonaro estar aí super bem nas pesquisas, Flávio Bolsonaro tem brilhantes ideias. Flávio terá mais palanques estatais que o pai em 2022. Para desespero do Lula, Flávio Bolsonaro terá mais palanques estaduais do que o pai teve em 2022. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, chega à reta final das articulações para a eleição de 2026, ampliando seus palanques estaduais. Longe de encarnar um outsider, ele mantém trânsito entre políticos do centrão para além da direita pura, aglutinando a intenção de voto no campo conservador desde que foi anunciado oficialmente pelo PL, um dos maiores partidos do país, com amplo caixa do fundo eleitoral para financiar a campanha no pleito deste ano. Nas contas do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o partido deve ter pelo menos 12 candidaturas próprias aos governos estaduais deste ano, o que abre espaço para palanques mais robustos durante a campanha presidencial do senador nestes estados. Para fins de comparação, quando o ex-presidente Bolsonaro concorreu à eleição contra o Lula, ele perdeu a disputa em 2022. O PL contou com apenas 4 palanques próprios. E dessa vez o Flávio triplicou, vai ter 12 palanques. De acordo com 2 parlamentares do PL de São Paulo, que acompanham de perto essa articulação, em conversa com a Gazeta do Povo, Flávio Bolsonaro assumiu o papel de principal articulador político do partido para as eleições majoritárias de 26, centralizando a montagem dos palanques estaduais com foco em sua possível candidatura presidencial. Ou seja, Bolsonaro, lá no pleito eleitoral, quando ele enfrentou o Lula, ele teve 4 palanques eleitorais. E o Flávio terá 12, para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula, gente, tá mais perdido do que cego em tiroteio. Aqui em Minas a gente tem esse ditado. Aí na sua cidade tem esse ditado, né, que a pessoa tá mais cega, tá mais perdida do que cega em tiroteio? Tá aqui a confirmação. Camilo Santana será candidato a não sei o quê. O Lula tá tão perdido, o Lula tá tão desnorteado, gente. O Lula tá tão assim... Ele não sabe nem o que faz mais, porque tudo que ele faz não dá certo. O Flávio ainda continua na frente nas pesquisas. O Lula ligou o modo desespero. Lula... Tá aqui, gente, tá? Foi perguntado pro Lula, né? O Camilo Santana vai ser o quê? Candidato aqui? Ah, Camilo Santana será candidato a não sei o quê. Lula tá perdido, gente, tá? Pela primeira vez na história da política, né, do Lula, o Lula está completamente perdido. Lula da Silva do PT declarou nesta segunda-feira que o ministro da Educação, Camilo Santana, será candidato a não sei o quê. O chefe do MEC, que deixa a pasta nessa semana, tem negado que se candidatará ao governo do Ceará. Ele disse o seguinte: o Haddad era o melhor ministro da Educação até parecer Camilo, né, que não vai terminar o mandato. Ele vai sair antes, não vai ganhar medalha, porque está saindo agora para ser candidato a não sei o quê. Mas ele está saindo agora do governo, afirmou o titular do Planalto, Lula, né, em evento de inauguração em obras na educação do país. O Lula está tão perdido que ele não sabe nem ao que ele vai colocar o Camilo Santana para concorrer. O trem está tão feio que o Lula não sabe nem o que fazer. Gente, tá? Para quem estava dizendo aí que a situação do Lula estava tranquilinha, né? O Lula tá de boa, o Lula tá tranquilo. Acho que esse título aqui dessa manchete desenha bem, né, o desespero do Lula, gente. Falando em desespero do Lula, sabe quem se pronunciou agora, gente, tá, recentemente? Maduro, Nicolás Maduro. Inclusive saiu essa imagem aqui, gente. Se isso aqui realmente for imagem atual do Maduro, meu Deus do céu, gente, tá? O Donald Trump destruiu o homem. Maduro reaparece em tribunal dos Estados Unidos, visivelmente mais magro após quase 3 meses. Gente, eu tô aqui chocada.
Se isso aqui realmente for imagem real, atual do Nicolás Maduro, o homem definhou, né, gente? Acabou, meu Deus do céu. Tá aqui, gente, ele se pronunciou pela primeira vez, segundo aqui, matéria da Gazeta do Povo. E cada vez que o Maduro abre o bico, Lula deve ligar o modo desespero, né? O que o Maduro deve saber de coisa do Lula, desse pessoal do Foro de São Paulo, de longa data? Maduro manda a primeira mensagem da cadeia, né, de dentro da cadeia nos Estados Unidos, ó. Pela primeira vez após ser preso e levado para os Estados Unidos, né, em 3 de janeiro de 26, acusado de terrorismo, posse de armas, narcotráfico, o presidente deposto, ou seja, expulso da Venezuela, Maduro enviou mensagens pelas redes sociais ao povo do seu país. Assinam a mensagem Maduro e a esposa, tá? A deputada Cília Flores de Maduro. Recebemos com... abre aspas, né? O que eles disseram. Recebemos suas comunicações, mensagens, e-mail, cartas e orações. Cada palavra de amor, cada gesto de afeto, cada expressão de apoio preenche nossas almas e nos fortalece espiritualmente. Estamos bem, firmes, serenos e em constante oração. Que anjinhos, gente. Que anjinhos, Maduro e esposa, né, gente? Nem parece aqueles dois terríveis que devastou aquele povo venezuelano, né, gente? Quem ouve aqui pensa, nossa, viraram anjinhos agora. A postagem em nenhum momento trata das acusações, né, contra o casal, nem sobre como estão, né, sendo os dias da prisão enquanto aguardam o julgamento. Maduro e Cília, né, falam em amor, consciência, solidariedade, tanto dentro da Venezuela quanto além das fronteiras. O amor o amor que vocês nos enviam se transforma em força moral. Gente do céu, por um instante eu pensei que quem estava falando aqui era Madre Teresa de Calcutá, mas não, gente, tá? É o sanguinário do Nicolás Maduro, gente. Não é porque ele foi preso que virou anjinho, não. Porque às vezes tem gente aí, né, que morre e vira anjinho. Não vira, não. Às vezes o cara, tipo aqueles líderes do regime do Irã, não é porque o cara foi eliminado, foi dessa pra pior que virou anjinho, não, gente, tá? Esse aqui é um dos homens mais cruéis e perversos da face da terra. E aliado de Lula da Silva, né? Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui informação sobre Bolsonaro. Bolsonaro, já a equipe, né, a defesa do Bolsonaro, deu a resposta pro Moraes. Moraes tá meio que querendo mandar Bolsonaro de volta para prisão em regime fechado, né? Tá arrumando uma brecha. Mas a defesa do Bolsonaro, numa tacada de mestre, veio aqui e deu a resposta precisa. Defesa diz que Bolsonaro segue de forma rigorosa as regras da prisão domiciliar. A defesa do ex-presidente Bolsonaro afirmou que ele vem observando de forma rigorosa, integral e permanente todas as condições fixadas para o cumprimento da prisão domiciliar humanitária. O ex-presidente passou a cumprir as medidas, né, que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes na manifestação enviada ao STF. Olha, Alexandre de Moraes, né, conforme solicitado pelo ministro Moraes, a defesa afirmou ainda que só tomou conhecimento do fato mencionado, né, um vídeo citado por Eduardo Bolsonaro, por ocasião da intimação da corte. Segundo os advogados, não houve ciência prévia de gravação feita pelo filho no exterior dos Estados Unidos neste fim de semana. A defesa do Bolsonaro, gente, teve uma tacada de mestre, uma ideia tão brilhante. Na verdade, deve ter sido... Acho não, foi isso que aconteceu. A defesa disse, olha, o Bolsonaro só ficou sabendo disso aí, tanto é que não chegou vídeo nenhum, só ficou sabendo através da intimação do ministro Moraes. Senão o Bolsonaro nem teria ficado sabendo do vídeo lá do Eduardo Bolsonaro. E agora, gente, vocês acham que depois dessa justificativa, vocês acham que Moraes ainda vai ter coragem de mandar o Bolsonaro de volta para o regime fechado? Assim, a defesa sustenta que só soube da fala de Eduardo sobre o suposto acesso a um vídeo, né, em rede social após a intimação de Moraes, que deu 24 horas para esclarecimentos. O prazo foi estabelecido depois do deputado ter mencionado que estava ali gravando um vídeo para depois mostrar para o Bolsonaro. Em nenhum momento estava dizendo, estou fazendo uma live, estou aqui mostrando para o meu pai. Não foi nada disso. Mas a galera da esquerda diz que, nossa, ele vai ser preso novamente.
E agora, gente, desistência da candidatura tá aqui na Folha de São Paulo. Silveira, que é esse que está aqui agora na sua tela. Gente, tá? Silveira deve ficar fora, deve ficar no governo e desistir da candidatura após pedido de Lula. Esse aqui, o Silveira, que faz parte do governo Lula, deve desistir da candidatura após pedido de Lula da Silva, gente, tá? Em meio à saída de ministros do núcleo duro do governo Lula, né? O presidente pediu que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é esse que está aqui do ladinho de vocês aqui, abra mão da candidatura ao Senado por Minas Gerais e fique no cargo. Silveira disse a interlocutores que deve atender ao pedido do Lula. Ele vai desistir da candidatura. Ele estava ali, né, com o dedo ali na caneta para assinar, para concorrer ao Senado por Minas Gerais. E ele acabou de desistir da candidatura, gente. Então, o presidente está preocupado em garantir a estabilidade da cozinha, né, do governo com a saída de Fernando Haddad, Rui Costa, né, e Gleice Hoffmann. Silveira é tido como um dos nomes de confiança do Lula e, por isso, deve assumir funções consideradas estratégicas se continuar no governo. A ideia é que ele atue na interlocução com o mercado e também na articulação política, já que é ex-senador e secretário do PSD. Aqui eu vou desenhar para vocês a ideia do Lula daqui a pouquinho. O Lula tá desesperado, gente, tá? Então, como ministro, ele ainda deve participar da coordenação nacional da campanha da reeleição do Lula, com foco em Minas Gerais. Vocês prestaram atenção aqui, gente, que ele já foi, já que é ex-senador e secretário do PSD. Quem que é o poderosão, chefão, cacique do PSD? Gilberto Kassab. O que o Gilberto Kassab acabou de anunciar hoje? Que o candidato dele vai ser o Ronaldo Caiado, que é de direita. Aqui, com este cidadão aqui, o Lula está vendo uma brecha para se aproximar do Gilberto Kassab. Eu acho que vai ser uma luta em vão. Com o Lula caindo nas pesquisas, eu acho basicamente impossível o Gilberto Kassab apoiar o Lula nesse pleito eleitoral. E a resposta para esta análise que eu estou trazendo para vocês, a confirmação dessa análise, é a seguinte: o Gilberto Kassab já bateu o martelo e, ao invés de ficar com o Eduardo Leite, que é um bajulador do Lula, ficou com o Ronaldo Caiado, que é mais alinhado com a direita. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Que nem agora, nem depois, o Gilberto Kassab vai se aliar a Lula da Silva. Só que o Lula tá vendo aqui, como o cara já foi secretário do PSD, já foi aliado do Kassab, o Lula deve estar ali, esse cara aqui pode me aproximar do Gilberto Kassab, eu acho. Não, gente, o Lula não dá ponto sem nó. Pro Lula ter pedido para ele ter desistido da candidatura ao Senado em Minas, é porque ele tinha um motivo muito maior. E para mim o motivo dessa decisão aqui chama-se Gilberto Kassab. Bom, gente, então vamos ver se as previsões vão ser confirmadas aí nas próximas semanas. Gente, a minha leitura é essa, é o desespero. Pro Lula ter chegado aqui, tá? No Alexandre Silveira ter pedido para ele desistir da candidatura do Senado de Minas Gerais, é porque o Lula tá desesperado e tá enxergando no Silveira uma chance de se aproximar do Gilberto Kassab, uma vez que agora o Gilberto Kassab já pulou do barco do Lula. Como eu tô trazendo para vocês informações aqui durante o dia. Vou ficando por aqui, gente, tá? Tá no time ok, até daqui a pouco.